Tudo bem, pessoal? Voltamos aqui com a segunda parte da nossa aula. Estamos falando sobre contratos e agora vamos para o princípio da boa-fé. Falamos ali sobre o princípio da relatividade, falamos sobre o princípio da pacta sunt servanda, né? O princípio ali da obrigatoriedade, falamos também sobre a função social. E agora vamos para esse importante princípio do direito dos contratos no Brasil, que é o princípio da boa-fé. Aliás, dá para a gente fazer um curso inteiro, né, sobre a aplicação do princípio da boa-fé nos negócios jurídicos, tanto no que diz respeito àqueles regidos pelo Código Civil, quanto especialmente no que diz respeito àqueles que são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Quando se fala em boa-fé, na verdade a gente está se referindo a um princípio geral de direito, não apenas a um princípio específico de direito contratual. Todas as nossas relações devem ser regidas pela boa-fé. Por isso que se fala, por exemplo, na boa-fé processual hoje, bastante em moda em razão do advento do novo Código de Processo Civil, que reforça bastante a ideia da boa-fé processual, da lealdade processual. E a verdade é que a partir desse princípio geral, nós vamos ter uma série de desdobramentos, várias funções, na verdade, que esse princípio vai exercer e que vão, digamos assim, vão ter como desdobramento regras específicas de conduta, às quais os participantes da relação contratual devem aderir se quiserem que o seu contrato, que aquilo que foi estabelecido na convenção, né, nas cláusulas contratuais, seja mantidas, inclusive, pelo Poder Judiciário. Então, vamos aqui à nossa tela. A doutrina costuma dividir a boa-fé em duas espécies, boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva aparece muito lá nos direitos reais, por exemplo, em relação à posse. Quando se fala em posse de boa-fé, conforme diz o artigo 1214 do Código Civil, nós estamos falando dessa boa-fé subjetiva, ou seja, nós entramos dentro do elemento anímico, da vontade do indivíduo. Se eu estou exercendo uma posse de boa-fé ou de má-fé, para nós determinarmos se essa posse é de boa-fé ou de má-fé, é necessário investigar o ânimos do possuidor. Isso já não vai acontecer tanto nos contratos. Nos contratos, nós vamos observar muito a chamada boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da intenção das partes, o contrato, os negócios jurídicos precisam ser regidos por boa-fé. E aí nós vamos encontrar as chamadas funções da boa-fé objetiva, tão exploradas aí pela doutrina civilista e também pela doutrina consumerista. Quais são as funções da boa-fé objetiva? A primeira função é uma função de hermenêutica, uma função interpretativa. Como nós vamos interpretar os contratos? Vamos lá para o artigo 113, voltar um pouquinho atrás e falar ali sobre o negócio jurídico. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos e costumes do lugar de sua celebração. Então, é um pressuposto de interpretação a boa-fé, né? Então, se eu tenho, por exemplo, dentro de um âmbito de uma comunidade, algumas práticas negociais que estão já sedimentadas, obviamente que essas práticas comerciais, claro, né, guardadas aí as devidas limitações, elas devem ser respeitadas, né? Todo aquele costume que foi estabelecido por aquela comunidade deve ser respeitado, né? Conforme a boa-fé e os usos e costumes do lugar de sua celebração, né? É por isso, por exemplo, que nos contratos aí de adesão, nós vimos agora há pouco, ali é uma decorrência até da boa-fé, né? Nos contratos de adesão, as cláusulas ambíguas, as cláusulas que são aparentemente contraditórias, são interpretadas em favor do aderente, por uma questão de boa-fé, né? Elas têm também a função de complementação, porque elas criam regrinhas acessórias, deveres acessórios de lealdade, confiança, assistência e informação. Vamos pegar um exemplo básico do Código de Defesa do Consumidor, das relações consumeristas.
Vamos imaginar que nós compramos aí um aparelho eletrônico, o último tipo, o último modelo, uma televisão, celular, enfim. Obviamente que, mesmo que isso não esteja expresso, vai ser um dever acessório, né, uma complementação, uma consequência da boa-fé, obviamente que nós temos direito ali à assistência, né? Nós temos direito, por exemplo, a que aquele aparelho tenha, que a empresa que produziu aquele aparelho nos disponibilize peças sobressalentes de reposição, caso as peças daquele aparelho venham a quebrar, venham a se danificar. Também o dever de informação, né? As partes elas têm que guardar esse dever de informação. Eu preciso, quando eu vou fazer um contrato, eu preciso ter acesso a toda a informação possível que o outro contratante venha a me passar. De novo, se eu adquirir um aparelho, vamos imaginar que eu tenho um consultório médico, um laboratório, e eu adquiri de uma empresa um aparelho para fazer exames extremamente complexos. Claro que aí deverá haver o dever de informação, de assistência, né? São deveres acessórios decorrentes da boa-fé. Assim como a lealdade e a confiança, né? Nós precisamos agir sempre nas nossas relações contratuais com lealdade e também com confiança. A gente vai ver depois alguns exemplos relativos a isso, a esses institutos lá nas questõezinhas que a gente vai resolver depois. De limitação, proteção contra o abuso de direito. Um exemplo que é dado pela doutrina aqui é do adimplemento substancial. Nós vimos que o inadimplemento é o descumprimento da obrigação. Você não cumpriu com a sua prestação, você descumpriu uma regra daquele vínculo contratual, daquele negócio jurídico que foi estipulado por você mesmo em negociação com a outra parte. Bem, esse inadimplemento, ele precisa ser substancial, né? O inadimplemento relativo, ou seja, se eu cumprir 90% da minha obrigação e 10% eu deixei de cumprir, a doutrina entende que não houve o inadimplemento substancial, a parte está de boa fé, ela está querendo cumprir o contrato, ou seja, nesse caso, a outra parte não tem direito, em razão desse evento, desse inadimplemento relativo, de extinguir o contrato, de rescindir o contrato, né? Então, aqui temos uma decorrência importante aí da boa fé objetiva, né? Uma função de limitação. Limitação de quê? Limitação na atuação das partes, do uso de prerrogativas que as partes têm dentro do vínculo contratual. Vamos fazer já uma questão sobre isso, sobre esse tema. Prova aplicada em 2014. Secretaria de Planejamento, né? Minas Gerais. É correto afirmar que, do princípio da boa-fé objetiva decorre a superação da teoria dos atos próprios, b, a intangibilidade dos contratos, c, o dever do credor mitigar o próprio prejuízo, ou d, o dever de contrariar atos próprios. Questão bem interessante, dá para a gente explorar bastante aqui. O que vem a ser a intangibilidade dos contratos, por exemplo? Não tem a ver com a boa-fé, a gente viu que tem a ver lá com o princípio da obrigatoriedade das convenções, pacta sunt servanda. O dever do credor de mitigar o próprio prejuízo. Sim, né? Sim. O que é o dever de mitigar o próprio prejuízo? Essa é a resposta correta. A doutrina americana fala lá em duty to mitigate loss. Duty to mitigate loss. Dever de mitigar o prejuízo. Esse dever é inerente à boa-fé, ou melhor dizendo, é uma decorrência da boa-fé, um dever acessório ali, de mitigar o próprio prejuízo, tanto em relação ao credor quanto em relação ao devedor. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que fizemos um contrato de compra de medicamentos, tá? Medicamentos veterinários. Vamos imaginar que eu tenho lá uma criação de gado, né? E eu preciso daqueles medicamentos, preciso de vacinas, por exemplo. E a outra parte acabou, né, não cumprindo, ou está em mora, ou houve um inadimplemento ali da outra parte, e eu preciso daquelas vacinas.
Mas eu tenho alguns outros meios de mitigar aquele prejuízo que eu tenho, independentemente da atuação da outra parte. Eu não vou ficar inerte, esperando o meu prejuízo aumentar com aqueles animais, não vou dar nenhum medicamento para eles, não vou dar nenhum tratamento para eles, visando o quê? Uma reparação de danos, que eu vou cobrar daquela outra parte, vou cobrar com razão, porque ela foi inadimplente, né? Mas o fato é que, no caso desse exemplo aí, eu como credor, eu tenho o dever de mitigar o meu próprio prejuízo. Um outro exemplo, o sujeito bateu no meu carro, né? Bateu ali no meu carro e saiu para acionar o seguro, enfim. Eu vejo que o meu carro está com um princípio de incêndio em razão da batida. O que eu faço? Deixo pegar fogo, porque ele vai reparar os danos mesmo. E isso é uma violação à boa-fé, né? Boa-fé, princípio da boa-fé. No primeiro exemplo, uma violação específica de boa-fé numa relação contratual. E aqui, numa hipótese de responsabilidade civil. Então, isso é vedado pelo princípio da boa-fé. Você tem o dever de mitigar o seu próprio prejuízo. Duty to mitigate loss, dever de mitigar o próprio prejuízo. Ele não é um dever exclusivo do credor, tá? Credor e devedor, ambas as partes na relação contratual são incumbidas dessa obrigação, desse dever de mitigar o prejuízo, decorrente aí da boa-fé. Tá? Peguei até um julgadinho aqui do STJ, RESP 758-518, vamos ver como é que ficou aqui no entendimento do STJ o dever de mitigar o prejuízo. Tá? Colocaram até a expressão em inglês ali, duty to mitigate the loss, o dever de mitigar o próprio prejuízo. Os contratantes devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado, ou seja, já há um dano aqui, tá? Já há um dano e nós temos o dever anexo ao princípio da boa-fé, decorrente do princípio da boa-fé, de não agravar o prejuízo. A parte a que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano, agravamento do prejuízo em razão da inércia do credor e infringência aos deveres de cooperação e lealdade. Nós vimos ali atrás, né, que lealdade e confiança são exemplos aqui de deveres conexos ali à boa-fé, tá? É uma das funções aí da boa-fé objetiva. Então, dever de mitigar o prejuízo, se aparecer na prova de vocês, vocês vão saber responder, não dá para esquecer. Vamos para mais uma questão para procurador jurídico, a prova aplicada agora ano passado, 2017, Câmara de Mogi das Cruzes. Câmara de Mogi das Cruzes. Prova de procurador. VUNESP a banca. Casinho bem legal aí para a gente resolver. Marcos, residente e domiciliado em Goiânia, assinou um contrato de compra e venda de bois, no qual se comprometia a pagar para Pedro, residente e domiciliado em Cuiabá, o valor de R$300 mensais, durante 24 meses. Conforme previsão no Código Civil, o pagamento seria efetuado no domicílio do devedor, ou seja, Goiânia, que é a regra geral, né? As dívidas são quesíveis em regra, né? No Código Civil. Ocorre que Marcos constantemente viajava para Cuiabá e passou a efetuar o pagamento nessa cidade. Porém, após o pagamento da 20ª parcela, Marcos decidiu pagar o valor em Goiânia, que não foi aceito por Pedro. Então, nós temos aqui um contrato de execução continuada, um contrato de prestação sucessiva ou continuada, em que você tem ali todo mês a obrigação de um em face do outro, né? Você vai pagando ali aqueles valores aqui no contrato de compra e venda. Então, a princípio, ele pagava, né? Ele deveria pagar, isso estava na cláusula contratual, ele deveria pagar no domicílio, deveria ser cumprida a obrigação no domicílio do devedor, ou seja, Goiânia, né? Deveria pagar em Goiânia, que é a residência do Marcos. Só que ele viajava para Cuiabá, então ele ia lá e recebia, né, o valor, ia lá e recebia. Depois da 20ª parcela, vejam, eles fizeram um contrato de compra e venda aí com 24 meses, já tinha mais da metade, ele estava quase terminando. O Marcos decidiu pagar o valor em Goiânia, o que não foi aceito por Pedro.
né? O Pedro não aceitou, porque ele decidiu pagar em Goiânia. Nesse caso, vejam, nós temos um comportamento das partes ao longo da relação contratual, né? Um comportamento que não estava previsto no contrato, mas começou a ser reiterado, aceito pela outra parte. Portanto, você tem uma prestação de trato sucessivo, todo mês há aquela expectativa de que a parte vá cumprir aquela obrigação da mesma forma que ela cumpriu no mês anterior. Então, isso envolve aqui lealdade e cooperação. Vamos ver o que dizem as assertivas aqui, o que a gente tem que marcar. Diante do narrado, é possível afirmar que A. Marcos está correto em razão do instituto conhecido como duty to mitigate the law. Nem existe isso, né? Mitigar a lei. Marcos está correto, letra B, pois o devedor, por ser a parte mais fraca na relação jurídica, tem o direito de escolher onde irá realizar o pagamento. C. Marcos está correto em razão do instituto conhecido como venire contra factum próprio. D. Pedro está correto em razão do instituto conhecido como suprécio. E E. Pedro está correto, pois a relação está fundamentada no Código de Defesa do Consumidor. Vamos aqui por partes. Duty to mitigate the laws, venire contra factum próprio e suprécio ou surrexio são institutos relacionados à boa-fé. Duty to mitigate the loss, a gente já viu o que é e não é isso que está na letra A, então a gente exclui. Venire contra factum próprio é o que? A proibição de comportamentos contraditórios, né? A parte não pode querer querer que uma conduta praticada por ela seja válida se em momento anterior ela praticou uma conduta totalmente contrária, né? Então, venire contra factum próprio. Um exemplo, eu não posso, por exemplo, aceitar que adquirir uma mercadoria importada, né, adquirir uma mercadoria importada e depois não querer pagar o valor de dólar convertido em real, né? Isso é venire contra factum próprio. Você aceitou a mercadoria importada, então você sabe que ali vai ter incidência do câmbio, né? Então isso é um comportamento contraditório vedado em razão do princípio da boa-fé. Tem a ver aqui com a nossa questão, né? Tem a ver aqui com a nossa questão? Vamos ver. Pedro está correto em razão do instituto conhecido como suprécio. O que é suprécio? Suprécio e surrexio são dois lados da mesma moeda. Surrexio significa o quê? Que quando, dentro de uma relação contratual, a parte começa a praticar uma determinada conduta que é aceita pela outra parte, surge nessa outra parte o quê? Surrexio. O que é surrexio? Surge para ela a expectativa, né, de que elas vão ter aquela relação, aquele tipo de prática, vai continuar até o final. Suprécio, o que é suprécio? Quando a parte deixa de praticar aquela conduta, ela suprime da outra parte, né, a expectativa e, portanto, a outra parte também vai deixar de praticar aquela conduta que vinha sendo praticada comumente pelas duas. Suprécio e surrexio, então, supressão, né, ou surgimento, enfim, a gente poderia fazer uma tradução meio estranha aí, né, são também elementos relacionados à boa-fé. E, vejam, essa é a resposta correta, ó. Pedro está correto em razão do instituto conhecido como suprécio, né? Ele não foi aceito pelo Pedro. Por quê? Se você vinha já com uma prática dentro do negócio jurídico por 20 meses e você de repente muda a sua conduta, né? O outro, você suprimiu, né? Suprimiu aquela expectativa que o outro teria de que você estaria praticando aquela conduta da mesma forma que você praticou nos meses anteriores. Então incide aqui a suprécio, tá? Essa é a resposta correta. Veja, você criou um costume ali no contrato. Mesmo que a cláusula contratual dissesse outra coisa, a prática contratual dos dois, como não era uma prática ilícita, né, ela pode ser aceita, ela foi criando uma expectativa, surgiu uma expectativa na outra parte de que aquela conduta se repetiria. Então eu não posso, ao meu próprio arbítrio, né, utilizando aí de uma conduta meramente arbitrária, querer mudar a forma como eu cumpro a obrigação de uma hora para outra, após aqui, no caso, 20 meses daquela prática que foi estabelecida como uma prática costumeira entre os dois. Então, correto, letra D.
Se aparecer na prova, então vocês têm que saber, né? Suppressio, surrexio, duty to mitigate the loss e venire in contra factum próprio são institutos relacionados ao princípio da boa-fé. Geralmente é assim que eles vão cobrar. Aqui é interessante porque eles deram todo um casinho, né? Todo um casinho. Ok? Então o Pedro aqui está correto, né? Ele não aceitou, falou, pô, todo mês você paga num determinado lugar, agora você quer pagar em outro? Você sempre vem aqui e paga, né? Ele tinha direito a receber, a pagar em Goiânia, mas ele estava sempre indo a Cuiabá todo mês pagando, né? Você criou a expectativa no outro que você ia continuar cumprindo com aquela conduta, né? Mesma coisa, sei lá, eu tenho lá um comerciante, né? Isso é muito comum em lugares até de praia, né? Você tem ali um comerciante que ele tem o costume de dar algumas amostras grátis, né, de algum produto. Ó, está aqui uma amostra grátis de um amendoim. Eu estou lá no verão inteiro, todo dia ele faz aquilo, me dá ali a amostra grátis do amendoim, né, para eu experimentar o produto e depois decidir se eu vou comprar. Chega um belo dia lá, eu estou 15 dias na praia, ele chega para mim, ó, está aqui o amendoim, eu como e falo, ó, então é tanto. Não, né? A gente houve uma expectativa de que aquele ato ele ia ser mantido, né? Meio que digamos assim, uma traição, entre aspas, no âmbito ali contratual. Então, pessoal, não esqueçam, correta letra D. Vamos para mais uma questão. Prova da Sesgran Rio para advogado. Sobre os contratos, verifica-se que a expressão maior da liberdade em contratar está no princípio da autonomia da vontade, o qual prevalece na interpretação contratual, salvo em casos excepcionais em que vigem limites impostos pela função social do contrato. B. A boa-fé contratual representa um princípio de negociação aberta e justa, o qual se traduz formalmente em cláusulas contratuais claras e compreensíveis, e materialmente em um novo patamar de isonomia entre os contratantes, que leve em consideração suas diferenças. C. Os vínculos jurídicos contratuais são dotados de funções individuais para o atendimento aos propósitos específicos das partes e função social, a qual busca o socialmente útil e tem por finalidade típica o atendimento aos seus objetivos privados. D. Os critérios lógico-formais devem prevalecer em sua interpretação, uma vez que, sem a observância de tais critérios, haveria insegurança jurídica entre os contratantes, vício que inviabiliza a própria manutenção do negócio jurídico idealizado pelas partes. E letra E, sua tutela requer adequado controle sobre a equitativa distribuição dos riscos nas operações econômicas, não podendo o juiz, entretanto, agir de forma a alterar a equação econômico-financeira inicialmente estabelecida pelo vínculo jurídico entre as partes. Aqui a resposta correta é exatamente essa aqui, ó, que trata de boa-fé. É isso mesmo, né? Essa é a resposta correta aqui. Boa-fé contratual, princípio de negociação aberta, né? Se traduz formalmente em cláusulas contratuais claras e compreensíveis, materialmente num novo patamar de isonomia entre os contratantes, que leva em consideração suas diferenças. Lembrando, boa-fé deve ser observada já lá desde a fase pré-contratual e permanece na fase pós-contratual. Tá? Então, correta a letra B. Vamos adiante aqui, pessoal, vamos falar agora sobre formação dos contratos. Analisamos ali os principais princípios, né? Os principais elementos principiológicos dos contratos. Agora vamos trabalhar a ideia de formação dos contratos. Como eu falei lá atrás, né? O contrato é sempre um negócio jurídico bilateral, sempre bilateral. Em relação ao quê? A sua formação, né? Em relação à sua formação, sempre é bilateral. Você precisa da formação de pelo menos duas vontades para que o contrato seja criado, né? Para que ele seja formado. Vamos atentar aqui para as fases de formação dos contratos, muito exploradas pelas bancas examinadoras nos concursos aí espalhados pelo Brasil. Temos aqui 3 fases. Primeira fase é a fase de negociações preliminares, também chamada de pontuação. Pontuação. É aquela parte em que aquele momento em que as partes ainda estão ali negociando, estão ali naquela fase de namoro, vamos ver se vai dar casamento ou não. Até complicado dar esse exemplo de casamento, né? Porque vocês têm lá direito de família, né? E lá são outros institutos que regem o direito de família. Mas as partes elas estão ainda na negociação, nós estamos negociando,
né? Quando você, por exemplo, entra em contato com um vendedor ali que anunciou um produto na OLX, eu quero comprar ali uma máquina de lavar que foi colocada na OLX. Ligo para o sujeito e falo, e aí, quanto você quer vender? Tanto, negocia, tem um abatimento, você aceita um outro bem em troca? Isso aí é uma fase de negociação, não há ainda um contrato feito aí, tá, pessoal? Numa segunda fase, nós vamos ter a proposta. Aqui já aparecem os elementos essenciais para a formação do negócio que está sendo proposto. Aqui, nessa fase da proposta, é que nós temos a vinculação, né, dos contratantes àquilo que vai ser o objeto de um contrato posterior. Aqui você já tem o preço do contrato, você já tem o bem definido, qual o tipo de obrigação ali que vai ser realizada, se vai ser de dar, de fazer coisa certa, incerta, a termo, né? Então aqui você já tem os elementos essenciais do negócio que está sendo proposto. E por fim a aceitação, né? Não existe contrato sem a aceitação da outra parte. Aqui o contrato pode ser um contrato preliminar ou um contrato definitivo. Importante não confundir, e muita gente ainda confunde, contrato preliminar com negociações preliminares, né? Nas negociações não há um acerto em relação a um conteúdo negocial, né? Você está apenas negociando ali, você não está definindo uma obrigação. No contrato preliminar, como por exemplo o contrato de promessa de compra e venda, né, você já está definindo uma obrigação. A promessa de compra e venda, ela não está na fase de negociação, já é um contrato. Só que qual é o conteúdo ali? Vocês estão se obrigando a fazer um contrato. É um contrato cujo conteúdo é a obrigação de fazer um outro contrato, o contrato de compra e venda. Então, os contratos preliminares são também contratos, né? Não são contratos definitivos, né? Porque o objeto do contrato preliminar é a realização de um futuro contrato, ok? Mas são também contratos, eles já estão na terceira fase aqui da formação dos contratos. Vamos para o código, o artigo 427. Proposta. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso, né? Proposta do contrato obriga o proponente. Se eu anunciei lá na OLX, eu estou vinculado àquela proposta, né? Estou vinculado a ela. Anunciei aqui, eu estou vendendo meu carro, modelo 2005, cor azul, a gasolina, 4 portas. Então, essa é a proposta que vai me obrigar quando eu for realizar o contrato. Vamos pegar um exemplo um pouco mais complexo. Quando eu vou fazer um contrato de seguro, por exemplo, né, a proposta ali oferecida pelo proponente vai vinculá-lo ao contrato, né? Então, quando eu firmar o contrato com ele, eu estou aderindo àquela proposta. No caso aí, claro, é um contrato de adesão. Se o contrário não resultar dos termos dela, né, a proposta ela pode ter alguns condicionantes ali, da natureza do próprio negócio ou das circunstâncias do caso. Quando é que a proposta deixa de ser obrigatória? Artigo 428. Deixa de ser obrigatória a proposta. 1. Se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante, WhatsApp, por exemplo. Então aqui, nós temos aquele contrato que pode ser feito com a pessoa presente ou temos também um contrato com pessoa ausente, no inciso 2º. Quando é que a proposta vai ser obrigatória? Quando ela não foi feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita. Aqui ela deixa de ser obrigatória, né? Nós estamos falando por telefone, eu digo, minha proposta é prestar um serviço de manutenção na sua rede de esgoto pelo valor tal. Aceita ou não? Eu digo, não aceitei, tá? Então, ela deixa de ser obrigatória, ok? Se nós formos depois
fazer um contrato, a proposta ela pode ser diferente. Não estou vinculado àquela proposta lá que você rejeitou. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por outro meio de comunicação semelhante, né? Uma rede social hoje. Se feita sem prazo, a pessoa ausente tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Né? Contrato com pessoa ausente, né? Por exemplo, um contrato por carta, né? Uma proposta por carta. Eu encaminho uma proposta, né, para uma pessoa de um outro estado, encaminhei por carta, mandei por envelope aquela proposta, né? Passou o tempo suficiente, né? Passaram-se ali 60 dias, vamos imaginar, não chegou a resposta ao meu conhecimento do proponente, a proposta deixou, portanto, de ser obrigatória. 3. Se feita a pessoa ausente não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Aqui é quando há um contrato, uma negociação entre ausentes, né, a proposta feita entre ausentes, e é estipulado um prazo. Ó, você tem 30 dias aí para me responder. Né? Esses 30 dias contados o termo termina, o termo final vai ser o quê? A expedição, né? Dentro do prazo dado, sempre conta aí da expedição da resposta. Se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte, a retratação do proponente. Retratação do proponente seria aqui, né, uma retirada, né, da proposta, né? Eu fiz a proposta, mas ao mesmo tempo eu já me arrependi e aí encaminhei já a minha retratação. Falou, olha, eu queria vender o meu carro, mas agora não quero mais, tá? Então retirando a proposta. Chegou ao mesmo tempo. Né? Fiz a proposta e já fiz a retratação. Agora não quero vender mais, enfim, né? Estou numa situação financeira melhor, não preciso mais vender, então eu estou me retratando. Artigo 429 é um artigo importante porque era uma questão que sempre vinha à tona quando se tratava de formação dos contratos, que diz respeito à oferta ao público. Né? Oferta ao público. Muito comum, claro, hoje nesse sistema de standardização dos contratos, de massificação dos contratos. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias e dos usos. Oferta ao público, né? Eu estou anunciando na minha loja, né? Você passa na frente da minha loja e o que é muito comum ali, na minha prática comercial, eu tenho ali os preços expostos ao público. Você olha, eu quero comprar um relógio, está ali o valor, R$300. Uma camisa, está ali, R$100. Essa oferta está me vinculando, exposta ao público. A não ser que dos usos, né, das circunstâncias, dos usos, costume ali, isso leve a uma conclusão contrária, de que a oferta não vincula. Né? Então, por exemplo, você pode ter um comerciante que ele diz lá, né, você está passando ali e aí tem um cartaz assim que, olha, hoje está praticamente de graça aqui, né? Tem um cartaz ali, está praticamente de graça. Então, quer dizer o quê? Que a proposta dele é um contrato de doação? Né? Não, né? Não pode, isso é uma coisa que o uso e os costumes, inclusive, não vão me levar a essa conclusão. Mas a regra geral é que a oferta ao público ela vai equivaler a uma proposta, quando encerra os requisitos essenciais do contrato. Né? Quais são os requisitos essenciais? Definiu o objeto, definiu o valor, né? Definiu ali qual é o conteúdo ali daquele contrato. Pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que é salvada esta faculdade na oferta realizada. Né? Se eu faço uma oferta ao público e coloco lá, né, que a oferta vai durar durante um tempo X, né, eu estou fazendo a ressalva ali de que ela será revogada. Em relação à aceitação, pessoal, aceitação da outra parte, que é um elemento essencial aqui para os contratos, é necessária a aceitação. Nem sempre essa aceitação da outra parte será expressa. Ela pode ser implícita, ela pode ser tácita. Vamos ver o que diz o artigo 432. Ó. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente já tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo à recusa. Né? Eu tenho, por exemplo, lá sou comerciante. Toda semana eu vendo bebida. Toda semana o caminhão da cerveja chega lá e coloca 10 engradados ali para eu vender.
É um costume, né? Não precisa ficar perguntando para mim se eu vou aceitar. Eu estou aceitando, né? Já a prática comercial ali, né, levou àquele costume, né? Não precisa da aceitação expressa. A aceitação aí, ela é tácita, tá? Vamos para o artigo 430. Se a aceitação por circunstância imprevista chegar tarde ao conhecimento do proponente, hipótese de aceitação sem força vinculante, tá? Justamente é uma exceção aqui, a aceitação ela tem força vinculante como regra geral. Este comunicá-lo-á imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos. Importante aqui, hein? Porque temos uma hipótese de pagamento de perdas e danos. A aceitação por uma circunstância imprevista chegou tarde ao conhecimento do proponente, né? Chegou tarde ao conhecimento dele, sei lá, greve dos Correios, eu tinha mandado ali a minha aceitação pelos Correios, ou caiu a internet, né, e a minha aceitação só chegou depois. Este vai comunicar imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos, né? Ele tem que comunicar, tá? Tem que dizer, olha, chegou tarde aqui sua aceitação, né? Deu problema nos Correios, enfim, né? É uma circunstância ali imprevista, um caso fortuito, senão ele responde por perdas e danos. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará nova proposta. Aqui temos a hipótese da contraproposta, não confundam com a retratação diz respeito ao proponente, né, que encaminhou a proposta e depois encaminhou a retratação, né, que tem que ser ali simultânea, ou, né, aqui nós temos um instituto que está relacionado à atuação do aceitante, né. Então, se ele recebeu a proposta, fez alterações e reencaminhou, temos uma hipótese de contraproposta. O código fala em nova proposta, tá? Aceitou fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importa em nova proposta. É uma contraproposta. Significa o quê? Que vai ficar condicionada agora à aceitação do proponente originário. Muito bem, vamos adiante. Contratos entre ausentes. Contratos entre ausentes, contratos entre pessoas ausentes. São possíveis de acordo com o Código Civil? Sim, eles são possíveis, tá? É possível você ter contrato entre pessoas que não estão presentes, que não estão nem se comunicando ali por via telefone. Como que funciona aqui? Qual é a grande discussão em relação aos contratos entre ausentes? Qual a teoria que a gente aplica para definir se houve ou não a formação da vontade, ou a manifestação da vontade. Vamos ver como é que o código diz, como é que o código lida com essa hipótese. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. Então a teoria aqui é a teoria da expedição. Desde que a aceitação é expedida, desde que eu encaminhei a minha aceitação. Exceto, e é onde a lei vai nos pegar. No caso do artigo antecedente, do 433, tá? Ou seja, quando tem a aceitação, mas antes da aceitação chegou a retratação, tá? Se o proponente se houver comprometido a esperar a resposta, então, para perfectibilizar o contrato, não vale a mera expedição da resposta por parte do aceitante. É necessário que o proponente receba essa resposta. E número 3, se ela não chegar no prazo convencionado. Se o sujeito estava ausente e ele encaminhou a resposta e havia um prazo convencionado, olha, eu encaminhei, ela vai chegar aí no prazo de 30 dias. Ela não chegou no prazo convencionado, portanto, o contrato não é considerado como perfectibilizado. Artigo 435, é poder-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Vamos fazer questão sobre isso. Prova recente, 2017, VUNESP,
para a Câmara de Vereadores de Barretos, São Paulo, prova para advogado. Quanto ao momento da formação dos contratos, há que se distinguir aqueles que se formam entre presentes e entre ausentes. A dificuldade em se precisar em qual momento se deve considerar formado o contrato entre ausentes apresenta algumas teorias. Dentre elas, se considerar não haver retratação do aceitante, que é aquela hipótese, né, do artigo 433, tá? Retratação do aceitante. Né? O proponente encaminhou a proposta, o aceitante encaminhou a sua aceitação e encaminhou também a retratação. Tá? Artigo 433, né? Considera inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. Vejam que nós temos também aqui, ó, a gente falou aqui da retratação, né? Temos nós temos a possibilidade de retratação tanto do proponente, né? Tinha falado dela aqui no artigo 428, inciso 4º, e também a retratação do aceitante. Em relação aqui ao aceitante, temos a retratação e também a possibilidade de contraproposta. Em relação ao proponente, temos a possibilidade da retratação. Então, vamos lá. Dentre elas, se considerar não haver retratação do aceitante, o Código Civil adota a teoria da A. Informação propriamente dita, B. Informação da subespécie cognição, C. Declaração propriamente dita, D. Declaração da subespécie cognição, ou E. Declaração da subespécie expedição. Aqui, por que informação, declaração? Informação, né, não é a teoria adotada pelo Código, né? Quando há mera informação de que a aceitação foi... quando há informação de que a respeito da aceitação, né? O Código adota a teoria da expedição. Teoria da expedição, subespécie, da qual a teoria da declaração é subespécie, tá? Então, expedição, declaração, tá? Teoria da expedição, essa é adotada pelo Código Civil. Embora a doutrina tenha algumas divergências, ainda essa é a teoria adotada pela lei. Vamos seguindo, trabalhar agora um pouquinho a classificação dos contratos, de acordo com os seus efeitos. Temos várias classificações aqui para abordar. Vamos pegar aqui as principais. Vale lembrar de novo, em relação à formação, todos os contratos são bilaterais. Mas em relação aos seus efeitos, temos os contratos bilaterais, unilaterais ou plurilaterais, né? Então, um exemplo típico aqui de contrato unilateral, doação. Considera-se doação um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Então, o que é o contrato bilateral, pessoal? O contrato bilateral é aquele que envolve obrigações recíprocas. Há obrigações recíprocas no contrato bilateral, ou, vocês vão ver essa palavrinha também nas provas, sinalagmático. Aqui, as partes têm obrigações recíprocas. Mas são obrigações iguais? Não, isso é uma outra questão. Não necessariamente, tá? Então, contrato de compra e venda, bilateral. Contrato de prestação de serviços, bilateral. Contrato de doação, unilateral. Contrato de mútuo puro, né? Não é o contrato de mútuo feneratício, unilateral. Contrato de depósito, unilateral. Contrato de comodato, empréstimo de bem infungível, unilateral. Só há obrigação de uma das partes. Nesse exemplo aí do comodato, a obrigação de devolver o bem, né? Então, nós temos aí contratos que têm obrigações para apenas uma das partes.
Os contratos unilaterais, é importante distinguir o contrato unilateral do contrato bilateral, porque no contrato bilateral nós temos a possibilidade da aplicação da cláusula resolutiva tácita. Vamos lá, ó, artigo 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Isso aqui só para contrato bilateral, né, em que ambas as partes possuem obrigações recíprocas. A aplicação da exceção de contrato não cumprido, como diz lá o artigo 477, ó, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Então, se eu faço um contrato de compra e venda, bilateral por essência, né, eu não posso exigir do outro o cumprimento da obrigação dele se eu não cumprir a minha. Exceção de contrato não cumprido, que não vai caber, claro, nos contratos unilaterais. A cláusula resolutiva tácita, decorrente do inadimplemento, só pode ser aplicada, claro, no contrato bilateral. A doutrina fala também no contrato bilateral imperfeito, em que no início não há reciprocidade nas obrigações. Essa reciprocidade ela surge durante a execução do contrato. Um exemplo legal da gente analisar é o do comodato. Vamos ver o que diz o 583. Comodato, a princípio, contrato unilateral. Mas, vejam, se correndo o risco o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus, abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Então, se eu fiz um empréstimo de bem infungível, eu emprestei para um amigo meu um quadro de um pintor famoso, extremamente valioso. Ele colocou esse quadro lá na casa dele. A casa dele é tomada lá por uma enchente. O que ele precisa fazer, de acordo com o que diz o Código Civil? Ele tem que priorizar salvar ali o meu quadro, que eu emprestei para ele. Se ele não fizer isso, ele responde pelo dano, ainda que se possa atribuir aí, que seja um caso, né, caso fortuito, como no exemplo que eu dei, uma enchente ou força maior. Ou seja, um contrato que lá atrás era unilateral, né, você não tem obrigações recíprocas, né, apenas eu me comprometi lá a emprestar o imóvel para ele, né, o imóvel não, o quadro para ele, né, esse foi o comprometimento, né, ele, né, é um empréstimo de coisa infungível, ele passa a ter obrigação também de ressarcir as perdas e danos. Na verdade, assim, nem todo o contrato não é sempre unilateral puro, né? Alguma obrigação sempre vai existir ali da outra parte, né? A obrigação de conservar o bem, nos casos aí de comodato e também de mútuo, né? No mútuo, no caso é um bem fungível, né? Então, nos casos de comodato, mas você pode ter esse contrato bilateral imperfeito, a bilateralidade, a obrigação ela vai surgir aí ao longo da execução do contrato. Outra classificação, contratos onerosos e contratos gratuitos. Olha só, a onerosidade, pessoal, ela está relacionada à exigência de prestações recíprocas, tá? Exigência de prestações recíprocas. Lá nos contratos unilaterais e bilaterais, nós vimos que você tem ali apenas uma das partes, né? Apenas uma das partes tem obrigação. Aqui, nos contratos onerosos, nós vamos ter um sacrifício patrimonial dos dois lados da relação contratual. Esses contratos onerosos, eles podem ser comutativos ou aleatórios. Qual é a diferença aqui? Aqui diz respeito à prestação. Nos contratos comutativos, a prestação é certa e determinada. Então, se eu fizer um contrato de locação de bem imóvel, a prestação é certa e determinada.
tanto de um lado quanto do outro. Eu me obrigo a ceder a posse do bem para o locatário e ele se obriga a me remunerar pela utilização daquele bem imóvel. Então, esse contrato é um contrato comutativo. O contrário de contrato comutativo é o contrato aleatório. Uma das partes não pode prever a vantagem que vai receber em troca da prestação da outra. Um bom exemplo é o contrato de safra, né? Se eu comprei uma safra ainda a ser colhida, né? Eu comprei lá, fiz uma compra de uma safra do ano que vem de arroz, vamos imaginar. Eu estou assumindo o risco de aquela safra não ocorrer, em virtude de qualquer evento incerto. Ou seja, o meu benefício com o contrato não está pré-definido. Artigo 458. Ó. Se o contrato for aleatório por desrespeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido. Então, nesse exemplo que eu dei, eu fico obrigado ainda a pagar o valor da safra, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. E se eu fiz um contrato, alea, né? Alea significa sorte, né? É um termo que remete à sorte no direito romano. Então, o contrato é aleatório, eu estou jogando com a minha sorte. É um contrato em que eu não tenho a certeza de que vou me beneficiar, né? Ou o tipo de vantagem que eu vou ter. Artigo 459. Se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, terá também direito o alienante a todo preço, desde que de sua parte não tiver concorrido com culpa. Claro, né? Ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Parágrafo único, mas se da coisa nada vier a existir, alienação não haverá, e o alienante restituirá o preço recebido. 460, se for aleatório o contrato, por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco, né? Por exemplo, eu posso fazer o contrato para aquisição de mercadorias que estão vindo numa embarcação que corre o risco de naufragar, né? Esse é um contrato aleatório, eu estou sabendo disso, né? Eu fiz o contrato sabendo disso. Então, eu assumi o risco, terá igualmente, a outra parte vai ter igualmente direito a todo o preço, posto que a coisa já não existisse em parte ou no todo no dia no contrato. E a alienação aleatória, que se refere ao artigo antecedente, poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado, se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco, a que no contrato se considerava exposta a coisa. O risco ele tem que ser provável, ele não pode ser um risco certo. Se for um risco certo conhecido pela parte, aí, claro, nós temos aqui uma hipótese de anulação, né? É um caso de dolo aqui específico aplicado aos contratos aleatórios, tá? Não confunda o contrato oneroso com o contrato bilateral, porque é possível a gente ter contrato unilateral oneroso, que é o caso do mútuo, né? Olha só, destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos os juros, mútuo feneratício, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que se refere ao artigo 406, permitida a capitalização anual. Nesse caso, o contrato ele é unilateral, é um empréstimo, porém oneroso, né? Porém é um contrato oneroso. A gratuidade está relacionada ao sacrifício patrimonial que ocorre somente em relação a uma das partes. Vamos lá, comodato. Ó. Comodato é empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perface com a tradição do objeto. Mútuo e comodato são os exemplos mais comuns aí de contratos unilaterais, né? Que no caso aqui nesse caso específico aqui, do mútuo, é um contrato unilateral oneroso. Vamos adiante, pessoal, vamos trabalhar ali agora vício redibitório, né? Um dos últimos tópicos aqui que a gente vai abordar hoje em relação ao contrato. Bastante cobrado em prova. O que é o vício redibitório? O que é o vício redibitório? Vício redibitório tem a ver com algum defeito oculto, né, da coisa ou do objeto de contrato. Um exemplo típico, comprei um computador que veio com a placa queimada.
É um vício oculto, um defeito oculto. Aquilo praticamente inutiliza o objeto ali que eu adquiri, a coisa, né? E, portanto, isso vai acarretar consequências para o vínculo contratual, tá? Tomem cuidado, tá? O regramento em relação aos vícios redibitórios, ele só vai se aplicar aos contratos bilaterais e comutativos, tá? Só para contrato bilateral e só para contrato comutativo. Ou seja, nos contratos aleatórios não se aplica regras do vício redibitório, já que é um contrato baseado ali na sorte, né? Numa aposta que o contratante está fazendo. Quais são os requisitos para a gente verificar o vício redibitório? Primeiro, contrato comutativo ou doação onerosa, tá? É possível a aplicação do vício redibitório na doação onerosa. O defeito tem que ser oculto, o defeito tem que estar presente no momento da celebração do contrato, não é um defeito que surge depois. Vejam, eu não estou dizendo que você tem que descobrir o vício na hora, claro que não, mas o vício ele tem que existir na hora da celebração do contrato. O defeito tem que ser desconhecido do adquirente, eu não estou sabendo, naquele exemplo lá do computador, eu não estou sabendo que a placa está queimada, e tem que ser um defeito grave, como nesse exemplo que eu dei, um defeito que praticamente inutiliza, ou torna, né, diminui demais o valor ali da coisa. Artigo 441, vamos ver as consequências. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem em próprio uso que é destinada ou lhe diminuam o valor. Parágrafo único, é aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas. Então, por expressa disposição legal, as doações onerosas também podem ser enjeitadas no caso de vício oculto. E aí vão se abrindo as possibilidades, as prerrogativas para o contratante. Em vez de rejeitar a coisa, ou seja, em vez de você ajuizar uma ação redibitória, você pode reclamar o abatimento do preço, é o que a gente chama de ação estimatória ou quanti minores. Você pode querer uma redução do preço. Falar, eu comprei, descobri um vício aqui oculto, quero ficar ainda com a coisa, mas agora eu quero um abatimento do preço. É uma prerrogativa, é um direito potestativo do contratante. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu. Como ele conhecia, vejam, está presente aqui uma má-fé. Ele vai ter que restituir com perdas e danos. Se não conhecia, ele só restitui o valor recebido e mais as despesas do contrato, né? Então, por exemplo, se eu fiz um contrato para buscar um carro lá no interior do estado, sou colecionador de carro, quero comprar lá um Fusquinha 66 que o sujeito está vendendo. Cheguei lá, comprei o carro, descobri que tinha ali um vício oculto, né? Ele estava com um problema ali no motor, um problema que diminui bastante o valor do carro. O que eu vou dizer para ele? Ele falou, olha, eu vou ficar com o carro, já viajei até aqui, mas aí você me dá um abatimento do preço e custei as minhas despesas, né? Eu vim até aqui para fazer o contrato, então, nesse caso aí, é uma prerrogativa do contratante, tá? Artigo 444, a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Claro, né? Se eu adquiri um bem, uma coisa, e ela pereceu em razão do vício oculto, mesmo depois de já desaparecida a coisa, permanece aí a responsabilidade do alienante. Os prazos, pessoal, para ajuizar a ação, tanto a ação redibitória quanto a ação quanti minores, artigo 445, bastante cobrados em prova. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias, se for coisa móvel, exemplo do carro, e de 1 ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido a metade. Aqui pode acontecer de você já estar na posse do bem antes da alienação. Exemplo, um imóvel. Eu já estava na posse do bem e depois é que foi feita a alienação. Então, o prazo conta-se lá da alienação, porém reduzido a metade. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis e de 1 ano para os imóveis.
Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão estabelecidos em lei especial ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria. 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Tá? Tomem cuidado, tá? Isso aqui pode aparecer para vocês como cai muito em prova. O Código de Defesa do Consumidor tem um tratamento diferente para os vícios redibitórios, mais favorável ao consumidor em razão da hipossuficiência. Isso está presente lá no artigo 18, ó. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Notem que aqui não se fala em vício oculto, né? Nessa parte aqui é simplesmente vício. Simplesmente vício. Não importa se ele é aparente. Quais são as escolhas do consumidor aqui? Substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. 2. Restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 3. Abatimento proporcional do preço. Parágrafo 2º, poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, né? Qual é o prazo previsto no parágrafo anterior, né? É o prazo aqui de 30 dias, tá? Não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado por meio de manifestação expressa do consumidor. São aquelas hipóteses de garantia estendida, né, que existem aí para alguns produtos, né, que hoje é bastante comum aí no mercado. Então, exemplo, comprei um relógio, cheguei na relojoaria e comprei um relógio lá. O negócio deu defeito, ele tinha um probleminha ali, né? Pode ser um defeito, um vício, enfim. O que vai acontecer? Ó? O vício sanado no prazo máximo de 30 dias, tá? A loja vai ter 30 dias, né, para sanar o vício. Não sanou em 30 dias, o que o consumidor pode exigir? Substituição do produto, tá? Então posso exigir outro relógio. Restituição imediata, pedir o dinheiro de volta, tá? E abatimento proporcional do preço. Você não, fico com o relógio, mas eu quero um abatimento, tá? Parágrafo 3º, fiquem atentos. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º desse artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou característica do produto, diminuir o valor ou se tratar de produto essencial, ou seja, posso exigir imediatamente a restituição do valor pago, né? Por exemplo, é o que muito consumidor prefere fazer. Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1º, que é essa aqui, ó, restituição imediata do valor, e não sendo possível a substituição do bem, poderá, aqui, tá? Restituição imediata, substituição do produto, tá? Não sendo possível, tá? Por exemplo, não tem mais em estoque aquele produto, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo no disposto dos incisos 2º e 3º, né, do mesmo artigo, né, restituição do dinheiro pago ou abatimento proporcional do preço. No caso de fornecimento de produtos in natura, por exemplo, verduras, legumes, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. São impróprios ao uso e consumo, produtos cujos prazos de validade estejam vencidos, produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, etc. Produtos que por qualquer motivo se revelem inadequados ao fim a que se destinam. Então tomem cuidado, pessoal, porque vamos ali para o artigo 19, ó. São vários dispositivos tratando aqui de vício, tá? Depois a gente vai ver os prazos ali, ó. Aqui o código vai falar dos vícios, ó. Vício de qualidade,
Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto, sempre que respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, se o conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente à sua escolha, abatimento proporcional, complementação do peso, substituição do produto, restituição da quantia paga. Vamos ver em relação aqui aos prazos, tá, pessoal? Artigo 26, ó. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço de produtos não duráveis. 2, 90 dias, tratando de fornecimento de serviço de produtos duráveis. Comprou, por exemplo, uma televisão, tá? Vício aparente. O Código Civil não fala em vício aparente, só em vício exibitório. 90 dias para reclamar, tá? E o prazo de prescrição, artigo 27, prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço previsto na seção 2, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Só aqui nesse parágrafo 3º do artigo 26 que o Código fala de vício oculto. Ó. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que for evidenciado o defeito. Então aqui é muito mais favorável ao consumidor do que o Código Civil, né? Que tem aqueles prazos menores ali, né? Você tem um prazo ali de até 1 ano se o bem for imóvel, né? Aqui não, aqui o prazo decadencial vai iniciar no momento em que for evidenciado o defeito, quando for vício oculto. Vamos fazer questão. Sobre os vícios exibitórios, assinale a alternativa correta. Prova para juiz, Rio Grande do Sul. A. O adquirente que já estava na posse do bem decai do direito de obter a redibição ou abatimento do preço no prazo de 30 dias se a coisa for móvel e de 1 ano se for imóvel. B. No caso de bens móveis, quando o vício por sua natureza só puder ser conhecido mais tarde, se ele aparecer em até 180 dias, terá o comprador mais 30 dias para requerer a redibição ou abatimento do preço. C. Somente existe o direito de obter a redibição se a coisa for adquirida em razão de contrato comutativo, não se aplicando aos casos em aquisição decorreu de doação, mesmo onerosa. Falso, né? Prazo para postular a redibição ou abatimento do preço. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, somente começa a correr a partir do aparecimento do vício, o que pode ocorrer a qualquer tempo. E, no caso de bens imóveis, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo é de 1 ano para que o vício apareça, tendo o comprador, a partir disso, mais 180 dias para postular a redibição ou abatimento do preço, né? Opa, onde é que está a resposta correta aqui? Resposta é letra B, né? Caso de bem imóveis, quando o vício, por sua natureza, puder ser conhecido mais tarde, se ele aparecer até 30 dias, terá o comprador mais 30 dias para requerer a redibição ou abatimento do preço, né? Que é Código Civil. Vamos ver aqui. Voltar. Isso. Prazo acontecendo até um prazo máximo de 180 dias em tratando de bens móveis e de 1 ano para os imóveis, né? Letra B, então. Desculpa aqui, acabou não ficando grifado, né, pessoal? Mas é isso aí. Até 180 dias. Deixa eu até pegar aqui o dispositivo direitinho. Opa. Aqui, né? Se não tiver ciência, até o prazo máximo de 30 dias, tá. 30 dias, móvel, né? Pela sua natureza, né? Se ele só puder ser conhecido mais tarde, 180 dias, ele tem 30 dias ali. Isso. Vamos adiante, pessoal. Evicção, para a gente encerrar, tá? O que é a evicção? A evicção é a perda da coisa em virtude de decisão judicial ou administrativa, tá? Se reconhece também a possibilidade da perda da coisa em razão da evicção quando for decorrente de decisão administrativa. Temos aqui 3 figuras na evicção. Primeiro, o alienante, que é aquele que responde pelos riscos da evicção. Segundo, o evicto, que é o adquirente, né, que perde lá na demanda judicial. E o evictor, que é o demandante que vence a ação. Por exemplo, peguei uma cadeira aqui, que não era minha, vendi aqui para o nosso colega. Compra e venda non domino, né? Ele corre o risco de quê? De que o verdadeiro proprietário venha e retome o bem dele. Ele vai ser
evicto, né? Vai perder aqui o bem em razão de uma demanda judicial. Eu sou aqui o alienante, portanto eu respondo pelos riscos da evicção. Quais os requisitos para que a evicção se configure? Primeiro, perda total da propriedade, da posse ou do uso da coisa. Segundo, a onerosidade da aquisição, ou seja, não cabe evicção nos contratos gratuitos. Adquirente ignora a litigiosidade da coisa, ou seja, o sujeito não sabia que a coisa era litigiosa. E a anterioridade, claro, do direito do evictor. Vamos para o 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste essa garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Aqui é uma novidade do código. Se eu arrematei um bem em asta pública e depois eu venho a ser evicto, nesse caso, eu continuo tendo direito à indenização. Artigo 448, podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Tomem cuidado, eu posso excluir a responsabilidade pela evicção, mas vejam o que diz o 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou, pelo menos o preço que ele pagou, ele vai receber. Se não soube do risco da evicção ou dele informado, não o assumiu. Então, pelo menos o preço que ele pagou, ele vai receber, tá? Salvo a estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou. Primeiro, indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. 2, indenização pelas despesas dos contratos, pelos prejuízos diretamente resultarem da evicção. E 3, custas judiciais e honorários do advogado por ele constituído. Artigo 451. Subsiste para o alienante esta obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. Se o adquirente tiver oferido vantagens das deteriorações e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar o alienante. As benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu a evicção, serão pagas pelo alienante. Se as benfeitorias abonadas ao que sofreu a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida. Se parcial, mas considerável for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá somente direito à indenização. Vamos fazer questão. Prefeitura de Rosana, São Paulo, procurador do município, banca VUNESP 2016. Quanto à evicção, é correto afirmar que é necessária a comprovação do trânsito em julgado da sentença que reconhece a evicção para que o evicto possa exercer os direitos dela decorrentes, dela resultantes. B, o direito do evicto de recobrar o preço que pagou pela coisa evicta depende do alienante participar na ação em que terceiro reivindique a coisa. C, para o exercício do direito de evicção é suficiente que a parte fique privada do bem em decorrência de ato administrativo. Essa aqui é a resposta correta, né? A evicção não se dá somente nos casos de decisão judicial. Vou fazer uma questãozinha, mais uma aí sobre vício. Aqui que foi para a resposta, né? Acabou vindo para cá a resposta daquela questão que era letra B, aquela que a gente fez lá atrás, sobre vício redibitório. Vamos fazer mais uma. Prova de 2017, CR-Bio, Conselho Regional de Biologia, né? Analista advogado. Havendo constatação de vício redibitório, o alienante que conhecia o vício da coisa ficou obrigado a restituir o recebeu. A, em dobro. B, acrescido da metade. C, em dobro mais perdas e danos. D, mais perdas e danos, né, pessoal? Em dobro não há essa necessidade. Perdas e danos, a não ser que tenha uma cláusula lá, né? Que você fique obrigado a restituir em dobro. Mas se ele sabia, né, do vício, ele tem que restituir também perdas e danos, pagar perdas e danos. Mais uma questãozinha sobre os contratos. É correto afirmar que os contratos têm uma obrigatoriedade relativa, segundo o princípio da relatividade, podendo, como regra, a parte optar pela revisão das cláusulas contratuais ou simplesmente não cumpri-lo. B, o contrato aleatório é instrumento oneroso, pelo qual um dos contratantes transfere coisa incerta em troca de coisa certa. Nada a ver, né? A exception non rit adimplente contratos é uma cláusula resolutiva que deve ser sempre expressa e se prende a um contrato bilateral. D, segundo o atual Código Civil Brasileiro, para que possa haver intervenção judicial por onerosidade excessiva em um contrato, é necessário que o mesmo seja decorrente de um fato extraordinário e imprevisível. Cláusula da aplicação do princípio da resolução
da vedação à onerosidade excessiva, tá, pessoal? Fiquem atentos aí a essa teoria, tá? Vamos para o final aqui, mais uma questão, prova para o TJ de Minas, para cartório. Assinar a alternativa em que todos os caracteres jurídicos são presentes do contrato de fiança. A, típico, gratuito, unilateral, aleatório. B, atípico, oneroso, bilateral, comutativo. C, nominado, oneroso, bilateral e aleatório. D, inominado, gratuito, unilateral ou comutativo. Resposta correta, letra A, típico, gratuito, o contrato de fiança é gratuito, unilateral, né, e também aleatório, ok? Há essa característica aí da aleatoriedade, né? O fiador ali, ele não sabe, né, qual vai ser a sua, se ele vai ter que arcar ou não com o pagamento lá ao final. Mais uma questãozinha, Carlos Chagas, auditor substituto de conselheiro, TCM do Rio de Janeiro. De acordo com o Código Civil, a doação A é nula quando realizada de ascendente para descendente. B, dispensa a aceitação, ainda que sujeita a encargo. C, é anulável, tá? Tomem cuidado. A doação realizada de ascendente para descendente... não, desculpa. Olha só, essa aqui ela vai ser anulável quando for feita de ascendente para descendente sem o consentimento ali, tá? Doação de bem móvel, por exemplo. Na resposta correta, a letra D. Não poderá ultrapassar a vida do donatário quando feita em forma de subvenção periódica, né? Se você definiu lá uma doação, né, como forma de subvenção periódica, né, ela não pode ultrapassar a vida do donatário. Ó, defini ali, ó, vou ter uma determinada verba que vai ser destinada para um determinado sujeito. Vai até o final da vida dele. Mais uma questão, mais uma envolvendo contratos. Juiz substituto, prova de 2015, Carlos Chagas. Considere o seguinte texto de Miguel Maria de Serpa Lopes, da estrutura jurídica do excepcional adimplente de contratos. Como a própria denominação indica, a excepcional adimplente de contratos, que é a exceção de contrato não cumprido, constitui uma das modalidades das exceções substanciais. Pertence à classe das exceções dilatórias, segundo uns, embora outros a entendam pertinente à categoria das exceções peremptórias. Como quer que seja, convém assinalar neste estudo que a exceção, né, paralisa a ação do autor ante a alegação do réu de não ter recebido a contraprestação que lhe é devida, estando o cumprimento de sua obrigação a seu turno dependente do adimplemento da prestação do demandante. Por isso, o autor pode concluir que ela só encontra e só pode encontrar clima propício onde houver um contrato bilateral, né, sinalagmático. Não há exceção de contrato não cumprido em contratos unilaterais. Mais uma questão também de contratos, pessoal. Comodato é o empréstimo de bem, o quê? Vamos direto aqui, ó, bem infungível, a exemplo de obra de arte autografada por seu autor, aperfeiçoando-se com um acordo de vontades, tal como ocorre com o mútuo. Lembre-se, o contrato de compra e venda é um contrato, não é um contrato real, tá? É um contrato consensual. Por quê? Porque o contrato de compra e venda, ele se aperfeiçoa com o vínculo contratual. Não depende da entrega do bem para se aperfeiçoar. É diferente do mútuo e é diferente do depósito, tá? Pessoal, já falamos aqui do contrato aleatório, tá? Acho que até podemos encerrar por hoje, a gente está já com o tempo estourando aqui, né? E na próxima aula a gente retoma essa partezinha final aqui de contratos, vocês viram que é muita matéria, né?